Muito bom dia para você que está em casa, muito bom dia para você que está aqui no auditório do Encontro Brasileiro de Administração. Eu quero lembrá-los que hoje nós teremos dois painéis paralelos que vão acontecer no lobby aqui da Bolsa do Rio. Um que já começou, agora às 10 horas da manhã, que trata sobre a relevância da inovação nas empresas, Business Transformation na era pós-digital e o papel do mentor. Já às 2 horas da tarde acontece o papel do mentor no ecossistema negócios, de gerente corporativo a mentor, a trajetória de sucesso e cases. Lembrando que hoje é o último dia, infelizmente, né, Geraldo? Mas muita coisa ainda vai acontecer por aqui, né, Geraldo? Disrupção, agilidade, essas palavras são determinantes na remodelagem de uma organização que está nessa era digital. Acionistas e dirigentes precisam, sim, modificar o seu pensamento, evoluir o seu pensamento e adotar modelos de cultura que absorvam o digital. E é aí que ficam evidenciadas preocupações de como estas tecnologias digitais, elas irão afetar o mercado de trabalho. Esse é o tema central da nossa primeira palestra de hoje. Eu queria pedir, por favor, à técnica que projetasse o vídeo referente a essa primeira palestra. Por favor. Com a velocidade das transformações do mercado, as organizações não podem simplesmente romper com o passado e migrar para a era digital. É preciso ter agilidade no processo. Por isso, não há tempo a perder. Os acionistas, diretores, dirigentes profissionais da administração, entre outros agentes envolvidos, precisam ver o digital como parte do próprio pensamento organizacional. A visão sistêmica e estratégica precisa considerar o quão rápido é o impacto das novas tecnologias no mercado de trabalho. Além disso, é preciso verificar como elas influenciam no comportamento social e profissional dentro das empresas. Governança na organização digital, de conformidade para a agilidade, é uma das palestras do 26º Encontro Brasileiro de Administração. Muito bem, o tema está posto e eu gostaria de convidar, então, para que venha ao palco, a fim de moderar as atividades deste primeiro painel, desses dias de trabalhos, por favor, o administrador André Sauncella, por favor. Venha ao palco, ele é conselheiro federal por Rondônia e é também diretor da Câmara de Relações Institucionais e Eventos do CFA, estará moderando, então, as atividades iniciais essa manhã desse dia de trabalhos. Eu gostaria de convidar para que o acompanhe no palco, a fim de apresentar o painel Governança na Organização Digital de Conformidade para a Agilidade. Por favor, venha ao palco Clemente Nóbrega. Ele é presidente da Inovatrix Consultoria e autor de livros e dezenas de artigos e colunas para revistas de negócios. Estará fazendo aqui a sua palestra, trazendo a sua abordagem do tema. Senhores, por favor, fiquem à vontade, comunicando aos senhores que estão em casa, em qualquer parte do globo, nos acompanhando pela rede mundial de computadores. Não deixe também de fazer as suas intervenções, as suas perguntas, por meio do CFA Eventos, o nosso aplicativo que está à sua disposição. Senhor presidente, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a este último dia de evento, um evento brilhante em nosso Conselho Federal de Administração versus Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Quero apresentar o nosso palestrante, Clemente Nóbrega, presidente da Inovatrix Consultoria. Foi diretor de marketing da Mil e autor de 9 livros e dezenas de artigos e colunas em diversas revistas publicados. Temos como tema central governança na organização digital, de conformidade para a agilidade. Disrupção e agilidade são determinantes na remodelagem de uma organização da era digital. Isto supõe que acionistas e dirigentes adotem modelos de cultura que observam o digital como inerente ao próprio pensamento organizacional. Aí incluídas estão as preocupações de como as novas tecnologias afetam o mercado de trabalho, assim como a observação da crescente influência das ciências comportamentais. Construir um novo futuro não significa abastardar o passado, mas ter agilidade para mudar. Com a palavra, o nosso palestrante. Bom dia a todos.
Muito obrigado pela presença. Quero agradecer ao CFA, ao CRA Rio de Janeiro, aos organizadores do evento, pelo carinho do convite e pela carinhosa acolhida essa manhã. Eu vou pedir que a organização, então, projete as nossas telas, pode colocar a primeira, que eu vou comandando por aqui. Nosso tema é aquele, organização na era digital, de conformidade para agilidade, governança na organização digital. Governança, quando a gente fala em governança, a gente está se referindo ao conjunto das relações que uma organização tem que gerenciar com seus funcionários, colaboradores, com os seus acionistas, com a sociedade, com os consumidores, com todo mundo que tem a ver com a existência daquela organização. Para onde é que a gente está indo? Essa é a reflexão que faremos juntos aqui nesses 40 minutos, na era digital, com esse conceito de governança. Quer dizer, a gente sabe que quando a gente fala dessa coisa de gestão, administração, management, governança, são termos que mantêm interseções de significado, né? Todos eles têm a ver com os demais desses que eu citei. No fundo, a gente está falando sobre a questão do aumento da prosperidade, da riqueza mesmo. Não vamos ter vergonha de usar esse termo. Se olharmos para uma figura como aquela lá, independentemente do que esteja escrito, as letrinhas estão pequenas, depois eu mando essa apresentação para quem se interessar, é só me mandar um e-mail. O que a gente vê, aquilo ali, é uma curva curiosíssima. A riqueza no mundo, as populações, a riqueza per capita, não é localizada, ela vem aumentando da Revolução Industrial para cá, de uma maneira em que nunca aumentou antes. Se a gente olhar aquela figura ali, eu estou começando ali no ano 1000, mas se eu começasse no ano 10.000, que foi quando a agricultura começou, a curva estaria começando lá embaixo, a gente veria que a riqueza não aumentava. Isso é, quem nascia rico, por alguma razão, ficava rico até morrer, quem nascia pobre, ficava pobre até morrer. Não havia perspectiva de aumento de riqueza individual. Não estou falando só de dinheiro, estou falando de qualidade de vida, estou falando de prosperidade, de significado de vida, de significação. Não é só dinheiro, é a prosperidade de uma longevidade que a gente está experimentando hoje. Tudo isso está embutido naquele gráfico. Há muita especulação sobre por que isso terá acontecido, mas a gente vê que, nesse momento da história ali, confluíram, coagularam várias tendências, várias tecnologias. Apareceu uma porção de coisas como a bateria, o telégrafo, a estrada de ferro, o telefone, a linha de montagem do Henry Ford. Tudo isso apareceu e aí a gente teve esse crescimento hiper rápido, a ponto de essa revolução, que nós achávamos que tinha sido a revolução, ela começou a se alimentar dela mesma e está criando alguma coisa que nenhum de nós, guardem isso, primeiro ponto, nenhum gestor, nenhum administrador, ninguém, nenhum governante entende ainda para onde vai. Então, me perdoem se alguns de vocês imaginou, ou possa estar imaginando, que eu irei trazer aqui alguma receita, faça isso, aquilo, que você vai dar certo. Eu não posso fazer isso, porque ninguém sabe direito o que fazer num mundo que avança numa velocidade que a gente está perplexo diante dela. Isso é uma constatação, a gente sabe, mas o fato de não haver uma resposta linear, perfeitamente identificável, que é o que está acontecendo por causa da composição exponencial de várias tendências que estão acontecendo no mundo afora, não menos importante das quais é a coisa digital, e eu estou lançando um livro agora em setembro que vai tratar disso com mais profundidade. A gente tem direções gerais. Tem um mundo acabando, tem um mundo começando, a gente está ali naquele meio, e eu não estou falando só de grandes questões corporativas ou profissionais, estou falando de indivíduos mesmo. Educar filho,
fazer alguma coisa útil que nossos avós, nossos pais sabiam fazer da forma intuitiva deles. De alguma maneira, aquelas sabedorias do passado, aquilo que se achava que a gente sabia, porque a gente vivia naquele mundo flat, naquele mundo plano, em que as coisas mudavam um pouco, elas eram ótimas. Elas funcionaram, elas nos trouxeram até aqui. A pergunta é, como é que é esse mundo que está começando? Como é que vai ser a governança? Isso é, para a gente não ficar nas palavras, como é que vai ser a gestão das relações nossas com o mundo, do indivíduo com o mundo, que o cerca, da empresa com os seus constituintes, com os seus clientes, com os seus acionistas, com a sociedade? Essas são perguntas que todos estão tentando responder. E se a gente for colocar em perspectiva o que aconteceu daquela época que eu me referi, que aquela curva começa, aquela reta, na verdade, começa a embicar para cima numa velocidade enorme, só pegando aquele trechinho daquela época para cá, a gente vê que várias tecnologias foram responsáveis ou estão correlacionadas com o aumento da riqueza, é verdade. Então, se a gente olhar ali, a gente começa lá atrás, no que se chamou de primeira onda, né? A energia hidráulica, têxteis, ferro, lá no século XVIII, início da Revolução Industrial, depois veio o vapor, estrada de ferro, eletricidade, blá, 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 blá. O que a gente nota como tendência é um encurtamento daqueles períodos. Isso é, era 55, 50, 40, 30, a gente parece que já está, parece não, a gente já está vivendo num momento aí, onde aquela ondinha lilás ali, mostra que o que está predominando hoje é um outro tipo de lógica, não é mais a lógica do minério, da terra. Quem era rico no passado é quem tinha terra, ou era dono de mina, ou tinha jazida de petróleo. Esses eram os ricos, a prosperidade vinha muito daí. Hoje não. Hoje, as oportunidades de realização de riqueza estão abertas para todos, porque o que está predominando, o ativo, não é tangível. Se a gente quiser falar uma linguagem mais direta, ainda que imprecisa, mas para nos fazermos entender, o dinheiro não está vindo mais de bens, de coisas físicas, da posse de coisas, mas da capacidade de quê? Esse é o nosso tema. Não há dúvida de que tem uma coisa tomando forma, e também eu, particularmente, não tenho dúvida de que nós não vamos saber dos contornos definitivos dessa coisa com certeza. É uma coisa mutante. Mutante significa que está permanentemente em mutação. A gente não vamos ter mais aqueles períodos longuíssimos de tempo em que nada mudava, onde que era possível ter uma certeza clara a respeito das tendências do futuro, sinta dos riscos para nós, como pessoas, como empresas, como países, como organizações. Estamos no limiar, estamos no momento de uma nova eleição no Brasil. Isso tem a ver com políticas públicas, com governança pública. A grande questão, me parece, poderia ser colocada por aquela figura. Desde sempre, a gestão, desde que ela foi criada, até agora, a gestão é colocada como o objeto da ação de um certo tipo de profissional, de especialista, que se identificou muito com o cientista clássico. Eu sou físico por formação, então, militante em física, engenheiro nuclear, trabalhei nisso há muito tempo. E o cientista tem, digamos assim, aquele substrato psicológico, né, aquele ethos, né, do cara que sabe as coisas. Ele quantifica, ele não é? Quando a gente fala, a ciência mostra isso, a gente está pensando numa coisa assim. Nossa profissão, e hoje eu sou um gestor, eu sou um estudioso de inovação e praticante também, a grande questão é, será que ainda é possível agir como cientistas? Como o cientista do passado agia? Porque o do presente também está perplexo, mas isso é um outro tema. Será que a gente ainda consegue saber o que fazer para controlar, predizer o comportamento das grandes organizações, ou mesmo das pequenas, não precisam ser grandes,
Nós temos representantes de grandes organizações aqui, as pessoas aqui certamente sabem do que eu estou falando. Quer dizer, o que fazer num ambiente em que não nos permite mais saber o melhor a fazer? Algo mais ou menos assim, né? E nós temos a obrigação de responder essa pergunta. Nós não podemos ser gestores perplexos. Imagina, eu contrato uma pessoa para ser gestor de uma organização. O que você vai fazer? Ah, não sei, estou perplexo. Não dá. Então, é uma contradição. Nós temos que produzir resultado. Nós temos que produzir coisas de valor para a sociedade que nos cerca. É para isso que existe o gestor. Produzir no sentido de viabilizar, de tomar as medidas que levem a. Como? Trabalhando na governança. Mas vamos com calma. Até aí, estão me acompanhando? Tá bom? Vamos em frente. Então, eu não tenho o direito de ser um perplexo profissional. Não dá. Eu preciso fazer coisas ou viabilizar coisas. Me orienta aí, senão eu tampo a câmera, me desculpe. É quase como se a tecnologia tivesse superando a nossa capacidade de agir. Nós criamos os artefatos tecnológicos, nós achamos que criamos. Enfim, a tecnologia, o chip, a internet, a interconexão, o mundo global, obviamente, isso tudo é fruto da ação humana. Mas nós não sabíamos direito onde é que a gente estava indo ao criar essas coisas. Né? A agência é humana, mas não houve um design dessas coisas. De um tempo para cá, a gente começou a se ver preso naquilo ali. E ainda temos, quase todos, é comum, esses pressupostos, né? Os pressupostos da administração tayloriana, em que a causa fundamental do esforço, do desperdício, é a falta de ciência. Mas a ciência que ele estava se referindo lá atrás é a ciência newtoniana, que já foi desafiada por outros paradigmas, por outras formas de pensamento em certos domínios. A física quântica, por exemplo, mostrou que aquela coisa de eu controlar, saber o que vai acontecer, não é bem assim em certos domínios. A física newtoniana vale perfeitamente nos domínios que ela vale. Mas isso aqui não é aula de física. Quero só mostrar que a mentalidade que criou a ideia da administração, ela vem de um paradigma assim. A administração correta é uma ciência que tem leis, tem regras. Isso funcionou maravilhosamente, tá? Não imaginem que eu esteja criticando isso, de forma alguma. Historicamente, isso teve total sentido. Só que agora a gente está percebendo que tem que botar alguma outra coisa no lugar. Que coisa é essa? A gente não sabe direito, e no meu livro exploro isso de uma maneira muito didática, eu acho. Essa coisa que a gente chama de digital, e depois quem me der a honra de me seguir lá no LinkedIn vai achar um monte de artigos muito didáticos sobre isso. Vamos evitar definir o que é o digital. Digital, tem um artigo lá que digital é sobre engenharia, não é uma filosofia. Digital é o que nos permite fazer coisas. Mas seja o que for, uma das coisas que esse digital faz é desconstruir nossas organizações. Isso é, aquilo que era monolítico, aquilo que existia como realidade física, acaba se desconstruindo. As maiores empresas hoje são empresas que buscam ter menos ativos físicos e mais informação. O dinheiro, a riqueza, não vem da posse de prédios, não vem de milhões e milhões de funcionários, não vem de parques tecnológicos fenomenais, vem de um tipo de conhecimento que é propiciado pelo digital. Não é momento da gente entrar em detalhe disso, mas isso daí dá margem para a gente dar um curso, para mostrar como a empresa moderna, começando lá atrás, no século XIX, até hoje as grandes corporações, até a Apple, que na semana passada foi anunciada como tendo sido a primeira empresa do mundo a atingir 1 trilhão de valor, uma empresa que tem pouquíssimos ativos físicos,
pouquíssimos ativos físicos, coisas físicas, prédio, isso, mas tem um manejo do que se considera ativo importante hoje, sabe fazer, outras como Google, outras como Amazon, que tem mais ativos fixos, e outras como outras. A gente poderia estudar essas empresas como paradigmas quase para essa nova era da administração, mas seja o que for. Essa coisa que a gente chama de informação fragmenta a empresa. Quando ela fragmenta, e a tecnologia é a informação que fragmenta, ela vira uma rede. A empresa, lembra da minha definição de governança antes, vira uma rede de relacionamentos, seu sucesso, o sucesso da empresa, ou organização, ou país, ou sociedade, ou o que você quiser, ela vira uma rede de relacionamentos e seu sucesso é determinado pela qualidade das relações que ela estabelece. Eu vou dar um caso, vamos terminar daqui a pouquinho, com um caso bastante concreto, para a gente não ficar só na conceituação socrática, grega, só palavras. Lembra, a gente tem que fazer coisas. A gente tem que, ao sermos contratados por alguém, esse alguém vai esperar que a gente faça coisas. Então, esse lado concreto não pode sair da nossa perspectiva. Relações com clientes, com fornecedores, com colaboradores, com a sociedade, está aí o tema da governança. Governança na era digital, da passividade para a agilidade, da reação para a proação. Como fazer? O que a gente está vendo como tendência é, na época da organização monolítica, na época da autoridade central, na época do gestor científico, aquela época que está passando, que está acabando, apesar da gente não ver isso refletido nos discursos dos nossos candidatos, a presidente, por exemplo, eu faço, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou não sei. Deixa isso para lá, né? Vamos ficar no nosso tema aqui, se for o caso, a gente volta. Não é mais isso, é construção de relações, é orquestração de relações, é um outro tipo de inteligência. Os participantes que eram passivos, o consumidor desinformado, ou a sociedade desinformada, ou apática, ou passiva, hoje ela é ativa nas redes sociais, ela quer participar, mesmo que ela não tenha lá esses conteúdos, assim, estou colocando entre aspas, ironicamente, os participantes têm que participar, a empresa que vai dar certo, a governança que vai dar certo, é a governança que envolve os participantes. Está custoso demais, caro demais ser desonesto, ou seja, não ser transparente. Eu não estou pregando a transparência como um pregador religioso prega uma virtude. Não é isso. O digital obriga a transparência. Quem tentar se esconder vai ser exposto. Alguém vai filmar, alguém vai saber, alguém vai gravar, vão ficar sabendo. Os muros do mundo estão caindo. E ninguém está, não é uma ou outra pessoa que está fazendo essa derrubada de muros. É o digital que está fazendo. Não tente se esconder, mas como é que a gente pode começar a caminhar para o fim, né? Então, a empresa ou a organização, a empresa inteligente, me permitam chamar de empresa, porque é mais fácil, mas sempre pensa que eu não estou falando só de empresa. Estou falando de grupos humanos, grupos que precisam ser gerenciados de alguma forma, que terão líderes. A empresa inteligente, ela faz planos, mas não são planos como a gente fazia antigamente. Eu estou aqui hoje, vou fazer isso, aquilo, daqui a 5 anos vou estar lá. Não, os planos são mais para aprender fazendo. Isso é fundamental. Porque ninguém sabe a priori aonde esse digital vai dar. Eu trouxe para vocês como exemplo, para a gente terminar, um caso espetacular, na minha opinião, que está se desenrolando neste momento. É o caso do homem mais rico do Brasil, o Jorge Paulo Lemann, que deu uma entrevista brilhante. Eu não vou mostrar o vídeo, porque nós não vamos ter tempo, mas ele, com aquele carisma dele, aquela humildade dele, é uma pessoa que eu admiro como... Né? Ele fala, eu estou me sentindo um dinossauro, eu estou com medo da extinção. E as empresas dele estão na crista da onda. Não são Kodak, que já foram. Eu não estou falando de BlackBerry, que já foi. Eu estou falando
das empresas, do homem mais rico e um dos empresários mais bem-sucedidos do mundo, que não estão em crise, mas ele já percebeu que vai ter que fazer alguma coisa. É exatamente o nosso tema. O que ele vai ter que fazer? É muito bom, é um caso muito bom para a gente acompanhar. Eu comecei a acompanhar isso lá nas minhas postagens na internet. Ele tem que aprender. Ele não sabe, como a gente não sabe. E ele sabe coisa pra caramba. Ele tem as relações internacionais todas. Ele tem credibilidade. Mas ele não sabe. E ele reconhece com todas as letras que não sabe. E como é que ele vai fazer? Jogando e aprendendo a jogar. Enquanto se joga, não tem outro jeito. É um certo desequilíbrio. O mundo, a empresa, o mercado, ele ficou complexo. Nós já vamos entrar nisso rapidamente, antes de terminar, essa coisa da complexidade. Mas o que determina o sucesso é a mesma dinâmica que determinou no passado. Só que o passado era lento, a gente tinha tempo. É a dinâmica de aprender. E aprender, nós temos que... Mas não é, vou fazer um curso, aprendi. Você não aprendeu. Você vai fazer um curso para se manter com capacidade para continuar aprendendo. Aí vai fazer outro, depois vai fazer outro, depois vai fazer outro. Esse processo não para. É a dinâmica de aprender. Aprender é modificar a forma como você se comporta no mundo para se tornar mais eficiente na arte de permanecer vivo. Porque, senão, a gente fica irrelevante. Irrelevante como cidadãos, como empresa, como organizações. Mas, em algum nível bem fundamental, aprendizado, evolução, adaptação, são a mesma coisa. A gente tem que entrar nessa era, tem que preparar nossas cabeças e exercitar ferramentas, exercitar práticas, não papo. Papo é fácil, papo não tem custo. Mas fazendo coisas, errando, fazendo de novo. É assim, não vai ter outro jeito, essa vai ser a lógica. E essa lógica é regida por uma ciência relativamente nova, é uma ciência que começou a se conformar. Eu tenho 10 minutos ainda? Vocês me dão mais 10 minutos, gente? Tem que pedir autorização também, né, gente? Nos anos 80, à medida que o custo da computação ia ficando mais barato, ia caindo, né? Nós começamos a ter nossos PCs, anos 80, anos 90, apareceu um grupo de pessoas, de cientistas, que começou a falar, olha, em vez de ficar formulando teorias, em vez de ficar usando matemáticas, vamos experimentar coisas, vamos simular. O que é a inteligência artificial hoje é uma consequência disso aí. Mas vamos simular coisas no computador. O computador estava adquirindo maior capacidade de processamento, cada vez maior, né? Então começou a ser possível simular coisas. A gente chama de complexidade, eu não vou definir, eu prefiro dizer assim, ó, você está num ambiente complexo, quando você pode tomar muitas decisões, você tem várias possibilidades de escolha, mas apenas algumas mantêm você vivo. A maioria das escolhas que você faz mata você. É meio dramático, né? Mas isso é um ambiente complexo. Eu não sei o que fazer, eu posso fazer isso e aquilo, mas eu sei que eu não posso fazer tem muito pouca coisa que vai me deixar vivo. Eu gosto de definir assim. As empresas, assim como as pessoas, à medida que o ambiente se torna complexo, e a gente já vai diferenciar complexidade de complicação, são coisas diferentes, as empresas têm que se complexificar, elas têm que se tornar mais complexas. É comum, e eu já entrei em discussões com líderes empresariais até, que dizem, não, a empresa precisa simplificar, temos que voltar ao passado. No passado era simples. Ilusão. É como um bebê, é como um feto. Ele não tem a opção de não se complexificar. Ele começa simples, uma gota de espermatozoide que se junta com um óvulo, e, a partir daí, começa um processo de complexificação que é gerido, que é determinado pelo ambiente em que aquele óvulo está, intrauterino. E se ele disser, não, eu não quero me complexificar, ele é abortado. Ele tem que se complexificar. Não é uma opção. Mas se complexificar não quer dizer que você tem que complicar. Eu vou ser pouco didático agora e vou botar 2 telinhas que tem alguns textinhos. Só 2.
Sistemas complexos é que o conjunto, a ideia é que o conjunto se comporta de maneira que não é prevista pelos componentes individuais do sistema. Uma empresa, por exemplo, não são só suas pessoas. São as pessoas que têm que ser competentes, são seus processos, são suas tecnologias, é um monte de coisa. Você não consegue mais definir uma empresa falando apenas nos talentos que ela poderia ter, ou nos seus processos, como foi na época de Henry Ford, que era o rei dos processos de produção. Vamos em frente. As interações, isso é, as interações entre as coisas que compõem aquele elemento importam mais do que a natureza das unidades individuais. Isso é, a interação entre as pessoas, a tecnologia, os clientes, não sei o quê, é mais importante do que qualquer coisa individual. Desconfiem quando se fala, o problema desta empresa são as pessoas, ou é a tecnologia ultrapassada, ou são os processos que ficaram para trás. Certamente tudo tem a ver, mas é as relações entre essas coisas que produz o efeito que o cliente, os stakeholders, as partes interessadas notam. Por exemplo, estudar formigas nunca dá uma ideia de como uma colônia de formigas opera. Uma colônia de formigas é uma colônia de formigas. Para você entender o que é uma colônia de formiga, é preciso entender as formigas como uma colônia. Nem mais, nem menos. Não é uma coleção de formigas individuais. Repara como esse pensamento em si já é esquisito. Para você entender o cérebro humano, não adianta estudar os nêurons que compõem o cérebro. Não adianta. Um neurônio é um negócio estúpido, sem graça, sem charme. Agora, uma coleção de nêurons que interage, que gera uma consciência, que não estava lá no nêuron. Estava onde? Nas relações. Nas relações. O segredo é esse. Não, isso é chamado de uma propriedade emergente. Partes e todo diferem, porque o que importa são as interações entre as partes. Nêuron com nêuron, formiga com formiga. É esse tipo de entendimento que resolve as coisas em sistemas complexos. Mas guarda uma coisa, nós estamos num ambiente complexo, se nós não nos complexificarmos de alguma maneira, a gente não vai dar conta, como pessoas, como organizações, mas complexidade não é a mesma coisa que dificuldade ou complicação. Não é. É outra coisa. Um motor de carro ou um motor de um Boeing são mecanismos complicados, mas não são complexos. O conceito é diferente. Você pode desmontar um motor, substituir as peças que estão com defeito, montar de novo, que ele vai funcionar. Mas, em sistemas complexos, isso não existe. Não tem uma peça a ser substituída. Não tem peças defeituosas que, isoladamente, se trocadas, farão o sistema funcionar de novo. Problemas complicados têm solução técnica. Troque as peças A, B e C e o problema vai estar resolvido. Mas não há soluções técnicas para problemas complexos, só soluções gerenciais. As soluções gerenciais são experimentais. Tem que fazer. Começa pequeno, faz projeto piloto, não queira ficar arranjando, estudando demais para saber. Faz pequeno. Pode dar errado. E se der errado, você não pode morrer. Fique vivo. Gestão de risco. Mas faz. Essa é a recomendação principal. Demandam tempo, dependem de tentativa e erro, exigem líderes que banquem o risco disso tudo, inclusive o risco da impopularidade. Estou falando para os gestores públicos, muitas das coisas que precisam ser feitas são impopulares, porque a maioria das pessoas, da população, provavelmente não entende e vai ser contra, mas o líder não busca popularidade. Não adianta substituir peças. Para mudar alguma coisa, você tem que mudar muitas coisas ao mesmo tempo. É como tentar projetar um formigueiro. Eu dei um exemplo, e aqui me dando nos últimos 5 minutos, Jorge Paulo Lema, o homem mais rico do Brasil. Eu escrevi lá no meu LinkedIn, depois eu deixo aí para referência para quem me der a honra de me seguir lá, é onde eu
eu posto quase todo dia essas reflexões, essas ideias e essas propostas práticas. O Jorge Paulo Lemann é o líder, o dono do Grupo 3G, que é um dos grupos empresariais, ou talvez o grupo empresarial privado, de maior sucesso no Brasil, com uma presença internacional enorme. É o dono da Brahma, da Antártica, da Ambev, e eles têm uma história espetacular de sucesso. O grupo dele, ele e os dois principais associados dele, eles compraram a Brahma, compraram a Ambev, depois compraram o Burger King, compraram a Quilmes Argentina, compraram o Ketchup Ranch, vão lá nos Estados Unidos, compram o Budweiser. Lá. Qual é o segredo deles? Qual tem sido o sucesso do homem mais rico do Brasil? É bom trazer isso aqui, que a gente sai um pouco do papo cabeça, né? Senão vão achar que eu sou um filósofo. Eu não sou. A gente tem que fazer coisas. Qual é a raiz do sucesso dele que eu analisei nesse meu artigo que está lá no LinkedIn? O segredo deles não é complexo. É simples. Eles buscam empresas de setores antigos da economia, alimentação, bebida, coisas que sempre a gente vai querer sempre, a gente vai comer sempre, vai beber sempre. Eles buscam aquilo ali e falam, essa empresa está sendo mal administrada, eu vou comprar, vou administrá-la bem. Administração, nosso tema, CFA, etc. E é isso que eles fazem, é assim que eles fazem. A Brahma, a Antártica, a Quilmes, a Budweiser, a Heinz, o Burger King, um monte de outras. Eles, como se eles metessem um chip de eficiência operacional ali. Melhoram os processos, fazem modificações no quadro de recursos humanos, contratam o que tem que contratar, e fazem aquelas empresas adquirir um valor extraordinário. Carro-chefe, cerveja, etc. Eles não têm muita sofisticação, assim, não tem nada diferente disso, isso é conhecido. E as ações, a riqueza que eles geram para a sociedade, os empregos, tudo, tem sido fantástico nos últimos 20, 25, 30 anos, se você acompanhar o sucesso deles. O que é interessante nessa entrevista, e o link está ali para quem quiser ver, já houve gente que achou que eu estava interpretando, eu não interpreto, nesse ponto eu tenho mentalidade científica, eu vou lá e busco na fonte, a fonte está ali. Quem disse aquilo foi ele, não fui eu. Ele começou a perceber o seguinte, está tudo bem, estamos indo muito bem, mas está com problema. Eles começaram a perceber que cerveja, por exemplo. Cerveja, vou dar só um exemplo. Podia falar de ketchup também, que é outro negócio dele, Burger King. A sociedade está mudando. O mundo está ficando complexo para eles. Eles nunca precisaram entender muito de comportamento do consumidor. De não sei, não, todo mundo come, todo mundo bebe. Vamos comprar empresa de comida e bebida, fazê-las operar dinheiro, que a gente vai ganhar dinheiro. Para que inventar? Brahma, todo mundo conhece. Antártica, todo mundo conhece. Vamos lá, compra e faz operar direito. Pá, o dinheiro vem em toneladas, borbotões. Só que começou a dar sinais que pode parar de vir. O que está acontecendo? E ele foi brilhante na análise dele, que eu recomendo que todo mundo veja. Falei, olha, a turma agora está indo para cervejas artesanais, nichos de cerveja, e nós não temos tradição nisso, nós sabemos fazer cerveja demais, então estamos comprando tudo quanto é cerveja artesanal que passa na frente. O mundo está querendo alimentação mais saudável, hambúrguer, ketchup, não sei o quê, não é que vai acabar, gente, mas está dando sinal de que as pessoas estão mais críticas com relação àquilo que põe na boca, come e bebe. Ele notou isso. E a pergunta dele, então, que eu faço é o seguinte, o que a gente tem que fazer, já que não está no nosso DNA, para entender esse novo mundo que está ameaçando, a médio, longo prazo, os negócios dele. Essa é a pergunta. Então, não são perguntas que a gente se faz, são as perguntas que o homem mais rico do Brasil está fazendo. Eles estão fazendo experiência, eu tenho certeza disso. Eles não me conhecem, nunca fui consultor de ninguém lá, mas eu já li que eles criaram um setor para inovação, para experimentar. Não é só produto novo. Fazer cerveja artesanal, eles sabem, não falta dinheiro para fazer, não falta, mas como é que que nicho que ele vai entrar? Como é que ele vai chegar lá? Como é que ele vai utilizar a mídia social? Coisa que eles praticamente não fazem. Para vender e para interagir com os consumidores, nunca precisaram. Não está no DNA deles.
Estão percebendo? O caso é muito bom porque veio do CEO, do chefe lá. Não está vindo de mim, eu ainda não vi isso estudado em nenhum curso de administração, está vindo do dono da empresa. Depois que acontece, é mole a gente explicar. Eu quero ver explicar antes. Depois que a Kodak quebrou, apareceram milhões de consultores para explicar por que quebrou. Eu queria ver alguém falar, olha, faz porque vai quebrar, faz agora. E é essa a nossa missão. Esses sistemas aprendem, isso que a gente chama de sistema adaptativo, complexo, 5 minutinhos. Aprendem através de feedback com o meio exterior, isso ela vê o que o mundo está fazendo e reage, tempo real. É a agilidade que está lá no título da nossa palestra, não fica esperando, faz, vê o que está acontecendo e reage, é isso que a gente chama de agilidade. Adaptar as mudanças é tudo muito bonitinho, mas tem que fazer. Isso se faz obedecendo a uma lógica que eu chamo de biológica. Não é mais uma lógica industrial. A Revolução 4.0 não é mais sobre máquina, não é nem sobre tecnologia, é sobre adaptação. É sobre capacidade de se complexificar. Pensa no bebê, no útero materno, no feto, que vai, depois de 9 meses, um ser complexo, que não estava lá no início, aparece. A natureza é pródiga em exemplos com relação a isso que a gente está falando. Esquece esse negócio de defeito zero, zero defeito, isso é coisa do passado. Nós temos que descobrir formas novas de ficar vivo. Não é ser zero defeito. Nós temos que errar. Isso é uma grande dificuldade que a gente tem. A gente só aprende experimentando. E experimentação significa errar, voltar. Quantas empresas valorizam ou não demitem quem erra? A gente vive com medo de experimentar. Faltam líderes que entendam essa lógica. A natureza, ela não é otimizada. A natureza é cheia de coisas que funcionam, mas funcionam. Porque o teste do tempo levou os organismos a adquirirem a forma que tem hoje. São os que sobraram. Ela funciona. É essa a ideia. O que a gente chama de dilema do inovador, dilema de quem quer fazer diferente, é esse. Aquele que está mostrado ali. O sucesso hoje vem, não para quem acerta, dado que eu tentei demonstrar, e já vou agradecendo a vocês a paciência, estamos no finzinho, não vem para quem acerta, mas vem para aquele que elimina mais rápido o que não funciona. Porque não, a gente chama isso de acerto por via negativa. Aquele cientista que eu mostrei lá no início é um cara que sabe a coisa certa. Nós, na época da internet 4.0, da Revolução Industrial 4.0, do digital, nós não sabemos mais o que é a coisa certa. A gente aprende eliminando o errado. Pensem nisso. Que estruturas sua empresa, sua organização está montando para viabilizar isso? Existe em inglês, e esse é o dilema central das organizações hoje. Eu não encontrei nenhuma organização estabelecida, e já fui consultor de dezenas, e sou consultor de muitas empresas, ainda tenho relações. Em inglês existe essa palavra exploit, e existe a palavra explore. Em português, não. Em português só existe uma mesma palavra para denotar os dois conceitos. O que significa exploit? Exploit é explorar. Explorar. Mas é explorar no sentido de tentar aprofundar cada vez mais as opções que você já fez. É otimizar o que você tem. Se o Jorge Paulo Lima quisesse fazer exploits, ele ia continuar tentando comercializar Brahma, Antártica, Arrange, Ketchup, não sei o que, Burger King, de uma maneira mais eficiente, vender cerveja pela internet, ele está percebendo que isso não vai dar. Seria exploit, fazer o de sempre melhor. Mas em inglês existe um segundo termo, que é explore. Também significa explorar. Vejam como as palavras carregam o significado. Mas o significado é outro.
é explorar no sentido de se aventurar por novos espaços, sair da mesmice, ousar. Eu não sei o que o grupo 3G vai fazer, mas eu garanto que não é exploit. É explore. É isso que está se pedindo da gente. Descobrir o equilíbrio entre os dois, exploit e explore, é o desafio que a gente tem que enfrentar, o líder, o gestor tem que enfrentar, para a gente ter organizações inteligentes. Eu não posso abandonar o passado, gente. Eu não estou pregando revolução. Seria um absurdo o Jorge Lehmann chegar e dizer, olha, vamos sair de cerveja, vamos sair de ketchup, vamos sair de hambúrguer, nós agora vamos explore. Está ali, cuidado. Não pode. Ele tem compromisso com o hoje. Ele não pode sair. Ele tem que construir o caminho em paralelo. Percebem isso? Mas tem que construir, não tem que ficar falando. Quanto do futuro eu tenho que ter presente hoje, na minha maneira de operar? Essas são as grandes questões. Coisas ruins, historicamente, acontecem com boas empresas. Nós temos aí a Kodak, nós temos milhões de casos, não vamos falar delas. Tem casos acontecendo nesse momento, mas a empresa pode sair do mercado, o mercado pode abandonar a empresa, os dois podem acontecer ao mesmo tempo. E esses três caminhos, historicamente, têm sido percorridos pelas organizações. A gente conseguiu estudar o caso da Ford, a própria IBM, né? A IBM lá dos anos 90, que chegou na beira do precipício, mas conseguiu se reinventar, um dos pouquíssimos casos que uma empresa estabelecida consegue realmente, na beira do precipício, sair, né? Não é dar um salto, porque se desse o salto, caía no precipício. Né? Se reinventou e continua operante, vibrante, inovadora. Mas esses são os caminhos estão sendo percorridos agora. Cabe a nós refletirmos sobre isso e propormos caminhos concretos para sairmos disso. A mensagem que eu deixaria para vocês é uma mensagem de ação, não é uma mensagem de pura reflexão. Vamos fazer. A gente só vai aprender fazendo. Então, vamos fazer. Quem me dê a honra de querer mais informação sobre esses temas, eu estou lá no LinkedIn, é só botar meu nome lá no LinkedIn, que vai aparecer, me segue lá, você vai ter acesso quase que diário a postagens minhas lá. Eu hoje uso o LinkedIn como minha fonte principal de trabalho, o livro novo que eu estou lançando vem de postagens que eu fiz aí. E se você me der a honra de se cadastrar lá para me seguir, eu vou ficar muito feliz. Quem quiser me mandar um e-mail, meu e-mail está aqui, clemente@clementenóbrega.com.br, meu nome, clemente@clementenóbrega. Essa apresentação eu posso disponibilizar para quem me mandar um e-mail, de preferência para quem me seguir lá no LinkedIn também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, espero que tenha sido útil para vocês. Bem, Clemente, obrigado pela sua palestra. É um aprendizado para nós passar todo o seu conhecimento aqui. Me chamou bastante a atenção uma frase que você deixa. Aprender é modificar a forma como você acompanha no mundo para se tornar-se mais eficiente na arte de permanecer vivo. É uma visão holística, uma visão de um novo processo, de um futuro, e realmente para onde estamos indo. Obrigado. Obrigado a vocês. Existem várias questões, várias perguntas, mas diante do tempo nós vamos selecionar algumas e depois eu solicito que respondam, encaminhem para a gente para enviar a todos que aqui estão presentes. Bom dia. Se pensarmos com uma visão macroeconômica na Revolução 4.0 e na crise da educação brasileira, como se preparar para agir uma organização nos tempos atuais e para o futuro? E, ao mesmo tempo, questiona
o papel do administrador do Conselho Federal e Estadual frente à crise educacional. Esse segundo momento, nós temos várias respostas no site oficial do Conselho Federal e que, a posteriori, estamos postando para responder. Então, este primeiro momento é a questão de como se preparar uma organização nos tempos atuais para o futuro, em uma crise que a gente vive educacional. As ideias de fundo eu procurei colocar muito rapidamente, são temas que nós poderíamos fazer um seminário de uns 2 ou 3 dias para tentar abordar um pouco mais de profundidade cada afirmação dessa que eu fiz, que a gente não pôde fundamentar, claro. Mas as ideias de fundo estão aí. A ideia de raso, o que está mais próximo de nós, o que não depende de governo, o que não depende de instituição, só depende dos líderes das organizações, é entender que esse processo de aprendizado tem que começar hoje. E ele começa através da aceitação da ideia de que a gente tem que experimentar. Vocês não têm... Experimentar. Aquilo que eu falei. Fazer projetos piloto, começar pequeno. Se estiver dando certo, aumenta a escala. Se estiver dando errado, passa para outra coisa. O espírito é esse. É isso que o maior empresário do Brasil, ou o mais rico, pelo menos, está fazendo. É isso que governos estão fazendo. Vamos sempre olhar quem já está resolvendo bem problemas como esse que a gente colocou genericamente aqui. Quem está resolvendo bem, quem está num caminho de solução. Pode não ter resolvido ainda. Ninguém resolveu ainda, porque o processo está em processo. Mas quem está chamando a atenção pelo lado bom do que está fazendo, eu estou gostando. Quem são essas empresas? O que elas estão experimentando? As organizações estão experimentando. Os governos estão experimentando. O aprendizado vai saindo da sala de aula, da figura do professor sabe-tudo, que vai ensinar. Quem sou eu para responder essa pergunta? O que eu faço para ter... Eu não sei responder essa pergunta. Se é para isso, desculpem, mas não é comigo. Né? Qual deve ser o perfil certo do profissional do amanhã? Eu procurei dar uma resposta genérica, mas a minha resposta não genérica é essa, 2 pontos. Engaje-se na ação. Arrisque. O líder organizacional, a característica mais importante do líder das organizações estabelecidas é não penalizar o erro, é estimular o erro, é bancar o risco do erro, porque senão a obsolescência e a morte virão. Até porque, na verdade, não somos mágicos, né? Somos pensadores. Então, temos que ter uma visão de futuro e um pensamento de querer acreditar aquilo que nós podemos fazer melhor, aí, tanto profissionalmente, quanto uma questão de visão futurística mesmo. Exato. É explore, exploit. Exato. Não é pular para o futuro, não é abandonar tudo que está se fazendo, exatamente. Mas é ter um pé nos 2 lados. É uma construção, né? Como aplicar essa governança digital em organizações com cultura altamente tradicionais e que ainda não passaram pelas mudanças tecnológicas? Bom, o pressuposto para que esse tipo de enfoque, de abordagem, se traduza na prática é que as lideranças queiram. Se as lideranças não quiserem, não vai acontecer nada. Elas vão continuar apostando no que sempre deu certo. Vocês não têm ideia como eu ouço isso das empresas, viu? A frase que eu mais escuto quando me chamam para dar uma opinião, para uma consultoria, escuta, mas há 50 anos a gente faz dessa maneira. Por que eu haveria de mudar? A minha resposta é, pergunta para o Jorge Paulo Lemann. Está dando certo. Não está dando prejuízo. Está nadando em dinheiro, mas ele está percebendo que está ficando para trás. Esse tipo de sensibilidade, na minha opinião, não é ensinável. Eu não gosto e não vou a empresas para convencer o líder ou os líderes de que eles deveriam estar considerando esse tipo de risco que eu falei.
ou eles percebem isso, ou têm a inclinação para isso, ou não. Não me cabe, e eu não saberia responder, como você faz para fazer com que uma pessoa se torne, amanhã, uma pessoa diferente da que ele é, hoje. Eu não sei essa resposta. Me desculpe se eu frustro alguém ao falar assim, mas eu não sei. Isso é o máximo que eu posso é expor o cenário. O cenário está aí. Existem milhões de casos, mas a gente sabe como é a mente humana, né? Seria outra vertente da nossa palestra, que eu acabei não tratando, porque não daria tempo em 40 minutos, mas é a maneira como os vieses humanos impedem a gente de aceitar o óbvio. É incrível. Talvez está na nossa frente. E isso não tem nada a ver com ser bom ou ser mal, ser educado ou deseducado, ser do bem ou ser do mal. Isso é humano. Nós somos constituídos por uma capacidade ou uma tendência para negar impressionante. Então, às vezes, a gente precisa de chegar a experiências perto da morte, entre aspas, para tomar vergonha, né? Senão, conversa não adianta. A IBM chegou perto. Chegou muito perto dos anos 90. Estou dando exemplos de grandes empresas. Vou evitar falar de empresas brasileiras, inclusive porque o índice de recuperação é baixo. Algumas empresas se recuperam, outras não. Os dados que a gente olha, a história das organizações, o caso da Ford, lá nos anos 20, não foi diferente. Estava na cara. Alguma coisa está mudando. A sociedade está se complexificando. O Henry Ford tinha 60% dos carros do mercado, era o Bill Gates da época lá, nos automóveis. Exatamente. Aí aparece um outro fabricante que oferece carro azul, amarelo, vermelho todo ano. E o Ford falou, não, eu não vou fazer isso, ninguém precisa de carro vermelho nem amarelo, não precisa. Não, mas ninguém está falando que precisa, os caras estão comprando, pô. Não, mas não precisa. Não precisa. Não precisa. Enciclopédia Britânica, os mais velhos conhecem. 300 anos, uma marca espetacular. Aparecem as enciclopédias digitais. Não, isso é tudo videogame. Isso não é a verdadeira enciclopédia, quem fazemos somos nós. Isso é verdade, né? A resposta está aí. Mais pura verdade do futuro também, né? Bem, as demais questões encaminho ao senhor, para que depois, com o maior prazer, então, faça as respostas que a gente possa estar caminhando. Eu quero lhe agradecer pela excelente palestra, em nome do nosso presidente, o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração, por mais essa excelente e brilhante palestra que está aqui hoje no nosso último dia do EMBRA. Muito obrigado. Pessoal, prazer é meu, muito obrigado. Espero que tenha sido útil. Reitero o convite para vocês entrarem lá no LinkedIn, me mandem um e-mail, essa palestra estará disponibilizada. Obrigado, muito obrigado, André, obrigado, Clemente, obrigado pela participação. E, por favor, aceitem também uma lembrança, uma recordação pela participação dos senhores aqui no EMBRA 2018, já está chegando aqui para os senhores também os certificados de participação neste evento. Muito obrigado, obrigado pela palestra instigadora. A palavra é ação, é se mover, experimentar e corrigir mais rápido ainda, né? Muito obrigado, senhores, obrigado pela participação.